Salve, querido e querida, seja bem-vindo ao canal Consciência Hebraica. E hoje, no nosso Consciência Hebraica, você já sabe, é dia especial. É dia do nosso amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio 47, hoje é dia 26 de maio de 21. E você que tem assistido, acompanhado os cursos, nós estamos num momento muito interessante, vendo a vida do patriarca Abraão. Ele é o tronco do qual três grandes correntes emergem. Todo o judaísmo procede de Abraão, todo o cristianismo, porque Cristo é filho de Davi, que é filho de Abraão, geneticamente eles estão ligados, e também ele é pai de todos os árabes. Isso nós estamos vendo ele com uma concubina chamada Agar, egípcia. Ele gera Ismael, que também forma 12 tribos, e todos os árabes descendem também de Abraão. Então todos os muçulmanos pertencem a um mesmo tronco, a uma mesma fé, a fé em Yahvé Elohim Adonai, ou Alá, ou Yahvé, ou Jeová, o Deus absoluto, o inominável, o misericordioso. Todos, cristãos, judeus, muçulmanos, exercem fé neste único Deus. E nós estamos vendo essa história incrível. Vamos continuar a partir de onde paramos. Sempre aqui nos ventos da nossa consciência hebraica, nós explicamos o porquê consciência hebraica. Em todos os capítulos anteriores eu explico todos os tópicos. Agora eu vou explicar a cada momento melhor um dos tópicos, e se você quiser saber todos, você busca lá nos outros episódios, né? Bom, a parte da nossa consciência hebraica, ela vem a princípio das 4 faculdades que nós possuímos, né? O corpo, responsável pela manutenção, reprodução, usa a energia do instinto, né? O emocional usa a energia do afeto, responsável pelos sentimentos, desejos, toda a elaboração da nossa vida afetiva, sentimental, a nossa vida mental, com a energia psíquica, a energia da mente, responsável pela concepção do mundo. Até aqui a natureza vai, né? Tem muitos animais que chegam à sombra do mental, sombra do emocional, mas o que nos diferencia é a faculdade essencial. E nela nós temos 4 funções maravilhosas, que é a consciência, o arbítrio, a vontade e o amor, que nós falaremos um pouco mais detalhadamente nos outros episódios. Aqui a gente sempre faz um resuminho, fica o texto para você, se você quiser saber, você pega nos episódios anteriores. Desejamos a você uma boa viagem, oferecemos o nosso jato e nós estamos com os tópicos principais desse bloco, né? Então eu explico sempre bem eles no primeiro capítulo, como nós já estamos trabalhando esse texto de Abraão há alguns capítulos, também nos capítulos anteriores você pode ver a explicação detalhada. Estamos vendo o símbolo da natureza crística e anticrística no ser humano, símbolos da descriação e da segunda morte, temas interessantíssimos, a futura escravidão no Egito, a providência divina para a formação de todo o povo muçulmano, estamos vendo essa história, a aliança genética com os hebreus e a salvação para todos os povos através do Messias. 8, o número do equilíbrio da criação, o número do nascimento do Messias. O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis a Apocalipse. E estamos lendo as Escrituras como composição de mão única, o que é surpreendente. E a própria leitura dos escritos sagrados causa uma mudança de frequência em você, né? Cria uma elevação espiritual. Muito bem. Nós estávamos aqui nesta passagem, em Gênesis 15, de 1 a 18. Eu não vou lê-la novamente, está no nosso capítulo anterior, você pode ir lá na playlist do YouTube
e resgatá-lo. Fizemos várias reflexões sobre esse capítulo e eu vou dar apenas uma síntese para você. Abraão inquere, né, o Criador, dizendo, olha, como eu terei certeza de todas essas coisas? Né? E essa é uma pergunta que eu e você nos fazemos. Nascemos das entranhas de alguém, estamos num planeta Terra, a princípio aparentemente presos dentro desse corpo, não podemos sair dele para fazer nada, aparentemente presos num planeta, porque você não vai sair daqui da Terra, talvez alguém pegue aí um foguete para ir até a Lua ou Marte, mas a princípio nós estamos presos aqui. E o que significa? Esse planeta viajando no espaço a uma velocidade incrível. A vida se manifestou de uma maneira impressionante, nós alcançamos autoconsciência. Qual é o propósito? Qual é o sentido? Para que direção estamos indo? Qual é a realização? Evidentemente, com a cosmogonia hebraica, né, a explicação da origem do cosmos e da finalidade da criação, os sentidos poéticos que são revelados nos textos espirituais e poéticos das Escrituras, nós vamos ganhando uma compreensão. Sempre citamos Gênesis 1:26, que a divindade quer formar um ser à sua imagem e semelhança. E nessa passagem, Abraão faz essa pergunta. Olha como ele diz aí no texto. Não está no texto anterior, né? Onde ele pergunta assim, como eu vou saber de todas essas coisas? Né? Então Deus dá essa visão para ele. No texto anterior, ele inquere como todos nós, como eu posso ter certeza do sentido da vida, da realização do cosmos, né? E assim, é um fato realmente, nós temos uma experiência, se você ainda não a teve, né? Se você ainda não sentiu nada, e talvez assim não seja aquela experiência que você esteja buscando, aquela voz celestial, um anjo que apareça para você, né? Mas ao olhar um pôr de sol, ao ver um nascente, ao ver as estrelas, ao contemplar a natureza, ao olhar uma criança, ao olhar o desenrolar e o desenvolvimento da vida, em algum momento você pode ser tocado por um sentido, tocado pela vida infinita, sentir que não está só, sentir que você faz parte de algo muito maior do que você, no qual você pode se integrar e o qual tem uma expectativa de amor, de relacionamento com você. Abraão teve uma experiência extraordinária, mas ele não entendeu intelectualmente essa experiência, mas aquilo bastou para o seu interior, para que ele sentisse a vida pulsando, que havia um sentido, havia um significado. Né? E nós vimos quão profunda foi essa experiência, de que levou ele a uma compreensão muito superior à de que a terra que Yahvé estava prometendo para ele, a divindade, não era aquele pedaço de terra na Palestina, de que a descendência tão prometida para ele não era só o seu filho Isaac, mas que ele estava participando de um coletivo humano, cósmico, relacional com a divindade infinita, e uma realização suprema, que ele estava se integrando a algo muito maior do que a sua própria vida, a vida do próprio universo, a vida que pulsa em todos os seres, que pulsa em todas as coisas mesmo que nós não consideramos que está vivo, uma pedra, uma rocha, um pedaço de ferro, mas ali há vida, porque tudo é manifestação da vida infinita que é Yahvé Elohim Adonai. Então ele faz um sacrifício que tem uma carga simbólica profunda, que nós já abordamos tudo isso. Você pegue os episódios anteriores, senão não vai fazer sentido para você. E agora nós estávamos buscando os elementos ligados aos símbolos que são deixados para Abraão. E um deles é a fornalha, o forno. E nós vamos ver dois significados
para a fornalha e o forno, em vários textos. Então, nesse texto aqui, ó, você vai reparar que tem lá, né, ele pega esses animais todos, que tem uma significação, parte pelo meio, aí tem aqui o pôr do sol, um profundo sono e um grande espanto. E aí então aparece a escuridão e um forno de fumaça e uma tocha de fogo. Tá? Se você não viu os 2 episódios anteriores a esse, assista que você vai compreender. E ele passa por aquelas metades. Então agora nós vamos entrar neste ponto, né? Eu vou apresentar para você vários textos com o símbolo do forno e da tocha de fogo. Por exemplo, Salmo 21:9. O que está escrito lá no Salmo 21:9? Tu os farás como um forno de fogo no tempo da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação, e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Nesse caso, o forno está simbolizando a segunda morte. Bom, aqui nós vamos entrar em muitos elementos. Se você pegou esse curso desde o início, você está começando a entender vários elementos do Apocalipse. Se você digitar no Apocalipse por segunda morte, você vai ver que o centro do propósito da divindade é a escolha do ser humano. Há um propósito da divindade de integração da consciência humana à integração divina, numa realização contínua, infinita, que nunca terá fim. Mas isto não poderia ser imposto ao homem, imposto à mulher, imposto à criatura humana, imposto ao ser humano. Precisaria ser um ato de escolha. Por isso foi criado luz e trevas, por isso foi criado a dualidade, por isso foi criado um gradiente celestial abissal. E por isso que há uma certa liberdade no animal hominal. O mineral não tem essa liberdade, ele cumpre a lei cósmica mecanicamente. O vegetal não faz essa escolha, ele cumpre perfeitamente a lei cósmica integralmente. O animal também. Em cada um opera a lei da mecânica quântica nos minerais, a lei da sensibilidade nos vegetais, a lei do instinto nos animais. Agora chega no animal hominal, né? Chega no animal humano. Ele tem autoconsciência, o que para trás, para baixo dele na natureza não existe. Ele tem autoconsciência. E essa autoconsciência permite ele ver 2 impulsos dentro dele, o celeste e o abissal. E ele é instruído pela tradição, pelos escritos sagrados. Qual é esse impulso? O celeste e o abissal. O que é o doce? O que é o amargo? O que é o certo? O que é o errado? O que é a luz e o que é as trevas? Essa ideia moderna, né, desconstrutivista, né, de que tudo é uma questão de referência, né? Bom, olhado por um certo ângulo, é verdade, você aplica o valor que você quiser às coisas. É aí que está o ponto central da liberdade humana. Você é livre, se você quiser chamar o amargo de doce e o doce de amargo, ok. Agora a pergunta é, isto fará uma diferença cósmica? Sim, fará. E aí não é uma questão do politicamente correto, é uma questão da divindade que formou todas as coisas. Então ela não te impõe, ela não te obriga a amá-la, realizá-la. Mas se você escolher não a escolher, você escolherá a morte, você escolherá a não vida, você escolherá a segunda morte. A primeira morte, todos conhecem, a morte do nosso corpo físico. Nós morremos e fica inativa a nossa faculdade física, emocional, mental e espiritual enquanto estamos na morte. As escrituras, quem as lê conhece,
sabe que fala do grande dia da ressurreição dos mortos, que nós chamamos de nova geração, porque já não será mais nesse plano, não haverá mais universo, um corpo de carbono, ferro, níquel, cobre e todos os elementos fundidos nas estrelas que formaram essa realidade. Mas haverá uma continuidade evolutiva. E nesse dia, você pode ser gerado com um corpo atemporal, que tem têmpera para continuar evoluindo indefinidamente, e morredouro, corpo que não, onde a morte não pode mais afetá-lo, ou você pode ser gerado com um corpo temporal, se você escolheu um caminho contrário ao da realização da divindade. A divindade alerta o ser humano e diz: meu filho, olha, eu amo você, eu sou o amor, eu criei o amor. Eu indico que você escolha o amor e o caminho da vida, mas você é livre. Se você quiser escolher a morte, o caminho da não realização, o caminho de não exercer fé em mim, de não se relacionar comigo, você é livre. Eu não posso impor o meu amor a você. Mas não faça isso, porque isso vai resultar na segunda morte. Muitas vezes as escrituras falam isso. Caminho da vida, caminho da morte. Agora a humanidade está aí ouvindo, né? Muitos acham que isso é bobagem, que isso é tradição humana, que isso é medo, que isso é invenção das religiões, que isso é para dominação sociocultural e política, enfim. Fiquem à vontade para dar a interpretação que você quiser. Neste ponto, você é livre, mas as consequências virão. E aqui, olha, nesse texto, se você prestar atenção, ele está tratando do tema da segunda morte. É num salmo, lá no meio da Bíblia. Ele fala: tu os farás. Quem? Quem é esse tu? Está falando da divindade. Farás como um forno de fogo, no tempo da tua ira. Ah, mas a divindade fica irada? Não, a divindade não tem ira, não tem raiva, não tem arrependimento, mas ela precisa explicar para nós elementos cósmicos, e para isso ela usa a nossa linguagem. Então, o que é a ira de Deus? É a descriação. E o que é a descriação? Vamos recorrer ao nosso gráfico para você poder compreender direitinho. Eu acho que o melhor gráfico aqui é o nosso paralelo, né? Nós temos 3 gráficos que a gente usa. Esse paralelo aqui vai dar uma boa dimensão para você. Olha lá. Vamos trabalhar um pouquinho com o gráfico para você entender. Aqui está a Suprema Divindade no seu propósito. Qual que é o propósito? Gerar um ser à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 26. Então vai haver a descida do verbo, né? Os Elohim, poder, sabedoria e ação, vão manifestar o céu e vão continuar, também vão manifestar o abismo. Aqui tem o símbolo, né? O Rio Jordão simboliza, ou o Mar Vermelho, a divisão entre o tempo e o atemporal. Então, para cá está o atemporal, para cá começa o tempo. E depois do abismo vem o que nós conhecemos como universo material, universo que tem forma em matéria, universo quântico, realidade hiperconsciente, orgânica, sistêmica. Esta realidade, o verbo está descendo, está vendo? Formando. Ele está criando, essa é a fase da criação. E o verbo está aqui fazendo a curva, o verbo está parado neste ponto. Então ele forma todos os planos, forma o homem físico, emocional, mental, essencial. O homem nasce, tem autoconsciência, tem arbítrio, tem um gradiente crístico e anticrístico dentro dele. Morre. Os homens todos vão morrendo até chegar ao final da nossa história aqui do planeta. Aí o verbo começa a subida. Essa subida representa o quê? Vai haver a morte de toda a humanidade, haverá a morte de toda a humanidade, né? Os homens morrerão, toda a humanidade morrerá, e o planeta Terra será descriado. E depois o próprio universo será descriado. O verbo que desceu, criando, ele vai subir descriando. Isso é chamada a primeira ira de Deus. É posto como ira por quê? Porque é uma destruição.
para que nós possamos entender, é falado em linguagem humana. Agora aqui, neste plano, grande lagar, depois da descriação, já não há mais universo. Aqui surge o novo nascimento dos crísticos e dos anticrísticos, ou dos que têm corpo atemporal e dos que têm corpo temporal. Quando o abismo for descriado, o verbo parou aqui. Vai ter alguns processos, existirão aqui, que o Apocalipse descreve. Depois o verbo continua subindo. Por quê? Porque ele vai descrear todo o tempo. E ele vai ultrapassar o Rio Jordão. E não existirá mais o abismo, a morte, Satanás, o tempo, o finito. E aqui então se forma o lago de fogo e enxofre, que é a descriação do abismo. E aqui aqueles que não têm um corpo ganho neste momento da nossa vida, irão entrar na segunda morte. Então aqui tem duas iras. Essa é a segunda ira, que é o lago de fogo e enxofre. Qual que é a primeira ira? É a descriação do universo forma, do universo matéria, tempo. Ok? Com essa sucinta explicação, você pode ter uma condição um pouquinho melhor de voltar aqui para o nosso texto e agora saber do que nós estamos tratando. Tá? Aqui no nosso texto está dito, olha, tu os farás como um forno de fogo. Ou seja, não é que Deus vai colocar ninguém no forno. Olha bem o texto. Eles serão o próprio forno de fogo. Por quê? Porque o corpo deles vai dissolver diante da impossibilidade de transcender o atemporal. O verbo todo está subindo para o atemporal. Se o teu corpo não tem essa têmpera, ele dissolve. Então a própria pessoa será um forno de fogo. Nesse tempo da ira. Que ira que é? Ou, esse no caso, é da segunda ira. Porque é quando tem a morte espiritual. Se você for ver lá em Apocalipse, você vai ver essas pessoas que não alcançaram a realização sendo lançadas, se transformando, na verdade, no lago de fogo e enxofre. Não é que elas são lançadas, não. Elas se tornam, porque o verbo começa a subir, vai dissolvendo tudo que encontra pelo caminho. E o Senhor os devorará na sua indignação. Isso é chamado de indignação. Ah, mas Deus está indignado? Não. É uma maneira dele nos ensinar usando a indignação humana. Quando o ser humano está indignado, ele quer destruir, desfazer as coisas que estão incorretas. Né? E o fogo os consumirá. Que fogo? O fogo do verbo, que está em ascensão. O seu fruto destruirás da terra. O que é o fruto aqui? Olha, tudo que o homem produziu aqui no tempo, não é? E que está agora sem condição de transcender o próprio tempo. Então, o que nós estamos tratando é de um processo cósmico, de evolução do universo. Agora, nós estamos vivos aqui para quê? Para juntar dinheiro, ter filho, casamento, arrumar dívida, viajar, ir para shopping center. E é para isso. Nós estamos aqui para evolutivamente preparar o nosso ser. No amor à divindade, na integração com ela. Para nós ganharmos gratuitamente, pelo amor dela mesma e pela dádiva dela, a condição de transcendermos o tempo. As outras coisas todas passarão. Ah, mas elas então são inúteis, não podem ser feitas? Não, elas podem, mas podem ser feitas como meio, não como finalidade. Finalidade da tua existência não é casar, não é ter filhos, não é ter empresa, não é juntar bilhões de dólares, não é produzir indústria, não é nada disso que é a finalidade da vida. Isso são objetivos da vida que são bons, podem ser realizados, você pode casar, pode ter filhos, pode estudar, pode viajar, tudo isso. Mas fazendo essas coisas a serviço de algo, não elas com um fim em si mesmas. Né? Então, o nosso texto aqui vai deixar claro que o fruto, o resultado, foi tudo temporal, aí vai ser destruído.
destruirás da terra, inclusive vai destruir a própria terra, e a sua semente dentre os filhos dos homens. Olha, tudo aquilo que a pessoa produziu, que está no tempo, né? Seja o que for, semente é aquilo que é gerado da pessoa, da árvore, né? A árvore produz a semente. Então, tudo isso termina em nada se o objetivo transcendente não for priorizado. Vamos para a próxima passagem? Ó. Mais uma que vai falar sobre a segunda morte, com forno. Aí você começa a entender melhor a passagem que está em Abraão. Né? Ezequiel 22, 20. Como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro e o chumbo, e o estanho no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei, e congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela. Olha, se você já entendeu, né, eu sei que é muita coisa que nós estamos falando, você precisa pegar todos os estudos, se esse assunto te interessa, né, se desperta o teu interesse, se você quiser estudar tudo isso, você vê um texto desse de Ezequiel. Ele está dando exemplo aí da fundição de prata, de ouro, de ferro, de bronze, mas isso é aplicado para os seres humanos. Quando que isso vai acontecer? Lá no lago de fogo e enxofre, que está em Apocalipse, e que é alertado para o homem desde o início das Escrituras, dizendo, olha, me busque, né? Eu sou o amor, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. O sentido da tua vida está em mim, eu quero realizar você. Não escolha a morte, não escolha a dissolução, não escolha uma atitude contrária à vida, eu sou a vida. Então você precisa vir em minha direção e eu estou aberto para você. Mas se você buscar a morte, você a encontrará. E aqui nós estamos vendo o desenho daqueles que escolheram a morte. Ah, mas ninguém vai escolher a morte. Não. Olha para a humanidade aí, todo dia. Olha o que as pessoas estão vivendo e fazendo. As loucuras todas que acontecem diariamente aí. Então é tudo isso, né? As pessoas estão escolhendo, tendo atitudes antibióticas, contrárias. Então, você vai entender melhor a passagem de Abraão agora, vendo essas passagens. Olha lá Malaquias. Você vê que são profetas diferentes escrevendo. Mas o sentido é o mesmo. Ó. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Ó, o sentido de forno, fornalha. Ó. Todos os soberbos, todos os que cometem impiedade, serão como a palha. Olha aí, ó, forno e palha, o que dá? E está falando do quê? Que a pessoa está com palha no seu corpo? A pessoa virou a própria palha. Está dizendo que a pessoa ficou no tempo. Palha aí representa tempo. E ela formou o ser dela no tempo. E o dia que está para vir os abrasará, porque a palha vai resistir ao fogo. Deixaram o sentido da vida, deixaram a consciência, deixaram o trabalho, deixaram tudo. Diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Ó, é segunda morte, não tem outras, porque todo mundo está preocupado com essa primeira morte que está aí. Vê lá a pessoa no caixão, todo mundo chora, etc. Mas essa morte, ela não é o problema. Porque todo mundo vai morrer. Tudo bem, tem coisas que são lamentáveis, pessoas morrem muito cedo, crianças morrem por motivos tolos, isso é triste mesmo. Não? Mas o maior problema não é esse, o maior problema é o sentido da vida. É o que aquela pessoa realizou ou não. E aqui, ó, não deixará raiz nem ramo, mas para vós, os que temeis o meu nome, olha, aí é o caminho do amor. Nascerá o sol da justiça. E a cura? Cura de quê? Cura da morte.
cura do tempo, cura da nossa dificuldade atual, trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros na estrebaria. Ó, bezerros na estrebaria está simbolizando aquilo que acaba de nascer, né? Aquilo que acaba de surgir com força. Por quê? Ele está falando sobre o nosso segundo nascimento, essa manifestação que acontecerá depois da nossa morte lá no lagar. Que a gente não chama de ressurreição, porque não é ré, não é para trás, né? Não vai ter mais corpo de carbono. É um corpo novo, energético, crístico, espiritual. E ali nós estamos como bezerros, ou seja, acabamos de nascer, né, com força, com vitalidade. E lá não vai ter mais tempo também, o nosso corpo é atemporal. Então, o alerta é dado, o alerta é deixado para a humanidade. Os profetas estão aí há milhares de anos, a cada geração. Agora somos nós, estamos falando aqui, né? Outros aí no mundo, todos falam. Se você entrar numa igreja evangélica, entrar numa igreja judaica, se você for numa reunião de muçulmanos, eles vão falar sobre uma ética, sobre conservar valores, sobre você manter uma qualidade, sobre você não se envolver com toda essa tranqueira e enxurrada de valores totalmente desviados, totalmente fora de qualquer tradição, de qualquer parâmetro que está se estabelecido no mundo moderno hoje. Então, fique à vontade, né? Nós não temos nenhum problema, nem nenhum preconceito com nada, mas nós devemos alertar. Todos esses comportamentos resultam na segunda morte. Então, se você... mas vocês então fazem tudo certo, vocês não erram. Não, nós erramos também. Somos tão falhos como qualquer outro. Mas nós nos humilhamos diante disso, dependemos do Criador, buscamos Ele e nos constrangemos e não afirmamos isso. Agora, as outras pessoas têm uma atitude arrogante, prepotente diante disso tudo, quer se afirmar, quer dizer que isso é verdade, quer dizer que é assim mesmo, que Deus tem que engolir o comportamento deles do jeito que eles querem, eles se tornam os próprios deuses. Né? Vão colher o fruto disso. E os textos aí, não somos nós, estamos inventando nada, isso está escrito aí há milhares de anos, né? Mateus 13, 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo. Olha lá. O que é escândalo? O pessoal hoje perdeu a noção de escândalo, já nem tem mais escândalo. É corrupção, é ladruagem, é prostituição, todas essas mulheres na televisão, homens e tudo aí, não é? Não tem mais valor, virtude, acabando, tudo está acabando. Pega artistas, pega aí intelectuais, pega a sociedade, a imprensa, pega tudo que é produzido aí nas TVs, nas séries, tudo que a sociedade está exaltando, isso tem sentido. Daqui a pouco estão proibindo até de se falar na Bíblia as coisas que não estão corretas, segundo a visão de Deus. Estão querendo pôr em lei isso daqui a pouco. Nós não podemos mais nem ensinar o que é a verdade. Por quê? Porque a sociedade toda está normótica, né? O que é o normal, doente. Normose é aquilo que é normalizado como são e saudável e está apodrecido e adoentado. Mas todo mundo fala que é são, todo mundo fala que é normal, todo mundo fala que é natural. E se você convive muito e fica muito à vontade com tudo isso, você acaba entrando no barco. Você acaba normotizando isso, normalizando o adoecido. Né? E nós não podemos fazer isso. E aqui ele diz, olha, tem escândalo. Tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Mas não tem iniquidade, é tudo uma questão de ponto de vista. Não, senhor. Tem coisa errada, sim, senhor, e tem o certo, sim, senhor, como não? Olha para o teu interior, você vai ver lá dentro de você, não precisa ninguém te apontar de fora. Estamos falando de um moralismo escrito aqui, de uma pessoa controlando a vida da outra. Você tem uma Bíblia em casa? Você tem as Escrituras?
a palavra de Deus? Você considera que isso é a palavra de Deus? O que é Deus para você? Quem está ditando os teus valores? Jornalistas, intelectuais, a sociedade, escritores, filósofos? De onde você busca a verdade? A verdade está vindo de quem? Você está buscando que verdade? O que é a verdade? Então, nós apontamos esta tradição. Milhares de anos, milhares de homens. Que homens? Noé, Abraão, Moisés, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Paulo, Mateus, os apóstolos e o Cristo, acima de tudo, acima de todos. Ele pode dizer: eu sou a verdade. Imagina isso hoje na nossa sociedade, né? Alguém virar e falar: eu sou a verdade. E mais, eu sou o caminho. E mais, eu sou a própria vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. E aí? Ah, mas eu quero fazer do meu jeito. Bom, fica à vontade. Você é livre. Né? Só que cuidado com as consequências. Por que você não quer fazer do jeito do Criador? Ah, mas eu não quero, eu tenho a minha opinião. Ah, tá bom. É ou não é? Eu peço à vida que a tua opinião converja com a do Criador, porque foi Ele que fez tudo, né? Ele sabe de tudo. Que você o escolha. É o meu desejo. E os que cometem iniquidade, e lançá-losão na fornalha de fogo. Olha aí a mesma fornalha lá do Abraão, aparecendo ali. Ali haverá pranto, e ali haverá ranger de dentes. Ó, vai ter a consciência lá na frente, né? Então os justificados, justificados por quem? Pelo Cristo, pelo Messias, pela graça e pelo amor. Porque vocês fazem tudo. Não fazemos nada certinho, nós somos tão errados como qualquer um, mas nós nos submetemos ao amor, à graça de Deus, na nossa incompetência, nós confessamos os nossos problemas, as nossas imensas dificuldades. Agora, a sociedade toda, com arrogância e prepotência, quer impor os seus valores e quer que Deus fique quietinho e ai dele se falar alguma coisa. Ah, é? Então vocês vão ver lá na frente quem é o Criador de tudo, né? Porque Ele é o Criador de tudo. E Ele nos ama, e Ele está querendo dizer: meus filhos, olha, por aqui o caminho da vida, vai por aqui. Isso é bom para você, você vai viver. Eu te dou o meu amor, a minha graça, tudo. Faço tudo por você porque eu te amo. Eu te criei com um propósito de amor, de vida, infinito. Ah, mas eu não quero, eu quero do meu valor, do meu jeito, eu quero viver o aqui e agora. Tá bom? Pode ficar à vontade. Né? Fique à vontade. E lá termina assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Quem quiser ouvir, ouça. Quem puder ouvir, ouça. E no Apocalipse 9:2? E abriu o poço do abismo. Que abismo que é esse? Não, aí, se você olhar aqui o nosso gráfico, aí você vai ver qual que é o poço do abismo. Você começa já a entender direitinho, porque você já começa a ter uma visão. Olha o abismo aqui, mas por enquanto ele está fechado. É um poço de abismo. Agora, quando for aberto, aí vai virar o lago de fogo e enxofre. Então, ele está ensinando isso aqui no Apocalipse. Tá? E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Olha a fornalha aí. Em todas as passagens é a mesma coisa. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Então aí é a eliminação da vida, né? Só que aí é difícil compreender, né? Porque
Aí não tem nem sol e nem ar mais, mas é que são os elementos que nós conhecemos, né? Então eles usam lá esses elementos depois da descriação do universo para dizer o quê? Que a vida será extinguida. Isso é a segunda morte. Quando fala escurecer o sol e o ar, não tem mais vida alguma. Então está dizendo que o abismo, quando for o poço do abismo aberto, é para produzir o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então você veja que assim fica mais fácil compreender a passagem de Abraão, voltando para ela aqui, ó. Ele parte aqui as aves, ó. A bezerra, a cabra, o carneiro e as aves, né? Representando 4 animais, que são as 4 faculdades humanas, físico, emocional, mental e os pássaros o espiritual, né? Aí parte pelo meio, por quê? Porque tem a parte crística e anticrística. Aí você está fazendo a escolha de que modelo de vida você está vivendo. Tá? Saiba de uma coisa, essa coisa de, minha opinião, você está escolhendo a opinião de todo mundo aí que já escolheu também. Você vai ver que no fundo tem 2 opiniões. Ela quer a minha opinião, mas a tua opinião veio de onde? Quem que deu a tua opinião? Que você gostou mais? Ela vem de algum lugar. No fundo, só há uma opinião do abismo e uma do céu. Agora, se você simpatizar com a opinião do abismo, amiga, você vai ser produzido pelo abismo. Isso não vai dar certo. Então, busque ter a opinião do céu. Porque essa coisa de que o nariz é meu, eu vivo a minha vida do meu jeito, eu tenho a minha opinião, mas a tua opinião está fundamentada em quem? Você inventou uma opinião nova que ninguém tem? Isso é uma infantilidade. Né? Você está vivendo por algo, você está representando algo. E no fundo, lá no último, ou é o céu ou é o abismo. Não tem outra escolha, outra opção. Não, mas eu sou niilista, não acredito em nada disso, tudo vai terminar em nada. Tá bom. Eu sou ateu, não tem Deus, não tem nada. Ok. Agora, a sua opinião vem de onde? É minha, é dos filósofos que eu li, que eu gostei, acho que eles estão certos. É tua opinião? Que a divindade não é nada? Me parece que isso é coisa do abismo. Você percebe? O que eu quero te alertar é que assim, tudo que a gente pensa, né, já foi pensado, você está cosmicamente escolhendo algo para você. Né? Mas enfim, você tem essa liberdade. Então aqui no texto de Abraão, o pôr do sol representa a descriação. Quando que acontece o pôr do sol? Vamos voltar para o nosso gráfico aqui. O pôr do sol está nesse ponto aqui, ó. Quando é que o sol? Agora o sol está posto, tá? O sol está parado aqui, ó. O universo está ativo. Quando é que acontece o pôr do sol? Quando o verbo começa a subir. Aqui é o pôr do sol para o universo. E vai ter um segundo pôr do sol, que é para o abismo. Quando for a descriação do abismo, é outro pôr do sol aqui, ó. 2 pores de sol aqui, ó. Primeiro e o segundo. Descriação do universo. Depois a descriação do próprio abismo. Ok? A coisa vai clareando para você aí, espero que sim. Então você vê que depois do pôr do sol, tem o profundo sono. O profundo sono é sempre a morte, né? Porque, claro, havendo a descriação do universo, não tem mais vida humana, acabou. E aí, espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Aí, posto o sol, houve escuridão e um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então, esta tocha de fogo, algo misterioso, que é a separação, né, da natureza crística e anticrística. Cada ser humano tem uma qualidade crística e anticrística. Jesus tinha, e Judas, e Hitler, e todos os homens melhores ou piores da humanidade que você conhece, têm as 2 naturezas. Agora, a consciência, quando morreu, ficou cristalizada aonde?
No crístico ou no anticrístico? Que representa essas aves, essa ave que não foi partida, porque ela representa a consciência, né? Mas os animais partidos representam essas duas naturezas. Agora a ave foi para o lado esquerdo ou direito? Foi para o lado de luz ou para o lado de trevas? Foi para o lado crístico ou anticrístico? Então espero que com tudo isso você veja aí, né, que a divindade estava mostrando a Abraão como que ele herdaria a terra e como que a sua descendência sobreviveria. Está tudo simbolicamente colocado aí. Isso vai até o Apocalipse. E quem vai compreender tudo isso com clareza? O Messias. Já a mente de Jesus pode entender tudo isso. E hoje nós estamos entendendo um pouquinho mais, por quê? Por causa do Ruach Kadosh. O Ruach Kadosh, que é o Espírito Santo do Yeshua HaMashiach, do Messias Jesus, é que nos dá a condição de entender tudo isso, porque só ele entendeu. Mas nós temos a revelação pelas Escrituras, né? O Espírito vai ligando os sentidos, nós vamos vendo os textos, vai clareando isso daí pelo Espírito Santo. E eu espero que isso te ajude a que você consiga ler os textos e também compreender e entender. Bom, então, considero assim finalizada esta passagem de Abraão, essas passagens que nós selecionamos para dar sentido de forno, de fogo, né? E o texto agora vai continuar, e aqui ele vai então completar a palavra dizendo: então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Olha, você vê como é que estava um ambiente profético. Deus foi lá na frente, falou de tudo o que ia acontecer depois da descriação da terra. Agora ele volta e diz para Abraão, para você ter a certeza, eu vou deixar aqui profetizado, que você entrou numa dimensão aqui do atemporal, e eu vou revelar para você. Né? Porque isso que está sendo dito aqui vai acontecer quando? Depois de Abraão nasce Isaac, depois nasce Jacó, Jacó tem os 12 filhos, José que vai ser vendido para o Egito, está muitos anos adiante, e ele já está dizendo que ele vai para o Egito e vai ficar 400 anos escravo lá, que é o que acontece, reduzido à escravidão e será afligida por 400 anos, mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Então era necessário essa estada no Egito? Era necessário. Para também espiritualmente, tinha uma riqueza ali, tinha uma mistura, tinha. Casamentos aconteceram, houve mistura lá? Houve. E essa riqueza espiritual Israel precisava? Sim. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, o que aconteceu através de Josué. Mas está lá na frente, né? Porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Ora, quem eram os amorreus? Os amorreus era todo aquele pessoal que habitava na Palestina, ali na terra de Canaã, que nós conhecemos hoje como Oriente Médio. Toda aquela região ali, né? Os amorreus eram os cananeus, ferezeus, jebuseus, todos que estavam ali naquelas terras. E é interessante que ele fala numa medida, ou seja, a divindade não vem com o povo de Israel e toma aquela terra sem nenhum pretexto. Não. Ele fala, olha, ainda não há injustiça que precisa ser cometida nessa terra, ainda não está preenchida, mas esse povo vai continuar falhando, errando, até que a medida dele se complete. Enquanto isso, vocês vão multiplicá-la no Egito. E aí eles irão ser expulsos da terra, e haverá razão por isso pela própria incoerência daquela humanidade. Ou seja, muitas civilizações criam e cavam a sua própria destruição. É isso que ele está dizendo de medida. Isso aconteceu com várias civilizações na história humana. Não vou entrar aqui em citações
Mas aqui ele está dizendo a mesma coisa, olha, percebe no texto. A medida da injustiça dos amorreus não está cheia ainda, mas lá na frente vai estar. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio do Eufrates. Bom, aqui nós temos Abraão como profeta, e há uma medida que eu já comentei com vocês. Né? Nosso tempo já deu, nós vamos guardar para o nosso próximo episódio coisas fantásticas que irão acontecer. Nós somos um movimento Consciência Hebraica e desejamos que você tenha consciência, ciência de tudo que está proposto para a tua vida pelo infinito. Nós estamos no YouTube, é só você digitar aí Consciência Hebraica, o nosso canal no YouTube, lá tem todas as playlists com todos os capítulos anteriores, também no grupo do Telegram, se você tem Telegram, digita aí Consciência Hebraica, entra no grupo, lá tem todos os estudos. Estamos melhorando Instagram e Facebook. Desejamos a você uma excelente jornada, muita consciência e vida, que o infinito dirija o teu ser para a realização cósmica incrível em amor, verdade e vida que Ele tem para você. Shalom Adonai, Salem Aleikum, que a paz de Deus esteja no teu coração. Até o nosso próximo encontro. Não perca o próximo estudo, todos vão culminar numa grande visão. Até mais.